RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Sejam muito bem-vindos ao RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e hoje eu tenho um convidado que nos vai levar para caminhos bastante diferentes daqueles que nós estamos aqui acostumados no RTM Talk, mas que vai ser de grande valor. Hoje eu tenho comigo o Wagner Sandes, que é advogado internacionalista e diretor da Escola de Negócios, e acho que esta foi uma boa introdução, não foi, Wagner? Bem-vindo! Muito obrigado, Ana. Obrigado aí pela oportunidade. Estendo aí meu agradecimento ao nosso querido e amado diretor, Rubim. É um prazer estar aqui e, sem dúvida, já foi a introdução mais do que necessária, né? Então é isso. Esses cumprimentos vão ser todos entregues e fico feliz que a introdução ela foi bem feita. Então vamos lá agora ao cerne da questão. Wagner, o que é esta escola de negócios? Nós queremos saber o que é, como é que surgiu a ideia e principalmente qual é a missão desta escola. Muito bem, Ana. Boas perguntas e perguntas assim que eu espero responder de uma forma ampla para Uhum, que, de fato, os nossos ouvintes possam entender, né, o que é efetivamente a escola de negócios. Bom, primeiro me permita dizer que o propósito da escola é ensinar os filhos de Deus a uhum, administrarem tudo que pertence a Deus Pai na terra. Olha que coisa interessante. uhum, Deus é o criador e dono de tudo. Nós sabemos disso. Isso é indiscutível. uhum, Então, logo, nós temos, Ana, que entender que somos mordomos das coisas de Deus e aprender a gerir tudo isso, não de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, naquilo que a humanidade nos diz que tem que ser para que nós sejamos gestores de algo. Mas, ao contrário, o Senhor nos convida a sermos gestores de acordo com os seus valores e os seus princípios. E as Escrituras, elas são repletas desse convite e nos atribui responsabilidade. Nós uhum. temos o compromisso de sermos gestores das coisas do Senhor de acordo com os valores e princípios daquele que é dono de todo ouro, de toda a prata, o criador de tudo que há nesse nosso mundo. Então, a escola, ela se propõe, né? Ela propõe, na verdade, a todos os nossos alunos uma imersão absolutamente profunda, Ana, profunda mesmo, nos princípios e valores bíblicos que são aplicáveis no nosso governo. Mas que tipo de governo? E a gente pode falar o seguinte, Ana, até para desmembrar: Uhum, governo na nossa vida pessoal, porque a uhum, nossa vida pertence a Deus; na nossa vida familiar, porque a nossa família pertence a Deus; na nossa carreira profissional, porque é o Senhor que nos coloca em determinados segmentos para que nós possamos ali ser influência; uhum, nas nossas empresas, nos nossos empreendimentos, porque é o Senhor que nos dá a capacidade, né, de atuar como empresários; no governo civil e uhum. também no governo eclesiástico. E tudo isso visando o quê? O sucesso, mas segundo os padrões de Deus. E a gente tem que lembrar o seguinte: Jesus, ele sempre fazia tudo de forma esplêndida. E esse é o maior padrão que nós temos que observar. Buscar fazer tudo com excelência, de forma esplêndida. E o Senhor nos ensina a fazer isso, e a escola de negócios vai destrinchando tudo isso no decorrer das aulas. Muito bem, ficou muito bem explicado, até porque eu acredito que tudo na nossa vida é uma construção e normalmente o que eu noto é que a comunidade cristã ela tem uma dificuldade em lidar com o dinheiro como uma coisa má, quando na verdade não. É entender a quem ele pertence e como nós devemos administrar. E por causa disso, eu gostaria também de saber, e isto vai ser uma boa ideia para os nossos ouvintes também para perceberem, como é que este curso conecta então os princípios bíblicos? Qual é a metodologia que usam? Antes disso, deixa eu só explicar, porque Uhum, eu acho que é fundamental também.
os nossos ouvintes entenderem Uhum. como que surgiu a escola, Ok. né? É rápido, bem breve. Força. A, a escola ela surgiu através de uma visão sobrenatural Uhum. que o presidente da escola teve, que é o engenheiro Sérgio Coutinho. Logo após a conversão dele, ele, lendo o livro de João, no capítulo 12, no versículo 24, que diz, né, que é necessário que o grão de trigo morra para que ele venha a dar frutos. Ele teve Uhum. então um entendimento, o Senhor revelou para ele, que seria necessário ao homem matar o seu egoísmo, se libertar do seu egoísmo, para que ele pudesse então ser frutífero em todas as áreas que nós falamos ainda há pouco. Uhum. E aí o que que ele então fez? Ele pegou essa visão, somou com a experiência de mercado dele Uhum. e isso o levou a escrever um curso de como gerir, de como administrar a maneira de Jesus. E aí, nesse momento, quando o Senhor deu para ele, né, esse curso, esse livro, ele recebeu. Olha como Deus faz as coisas de uma forma muito estratégica. O Senhor apresentou para ele um livro chamado Fazendo Negócios à Maneira de Deus, que é o Uhum. livro, inclusive, que a gente usa no primeiro ano da escola. Esse livro foi escrito por um americano, o Dennis Piakouk, que é autor de Uhum. diversos livros também, né, no segmento aí de evangelismo econômico, enfim. E ele conheceu a Go Strategic e Uhum. vários cursos que a Go Strategic, que é uma instituição, né, também lá nos Estados Unidos, tem, e ele firmou um contrato de cooperação com a Go Strategic, para que a gente possa, então, utilizar uma parte do material e tudo mais. O Denis, inclusive, é palestrante na escola. Uhum. E então surgiu a escola de negócios. E por razões óbvias, né, diante de tudo que eu tenho falado até o momento, Ana, é perceptível que nós estamos falando de uma escola que é interdenominacional, né? Uhum. Ela não é titularizada por uma denominação, né, cristã. Ela é para todos os filhos de Deus que queiram, de fato, imergir nas palavras do Senhor com uma visão de negócios e gestão de vida, família, né? Enfim, tudo Uhum. isso que nós já apontamos ainda há pouco. Então, só para contextualizar, né? E aí Sim. poder te responder essa pergunta da conexão, que foi a pergunta que você me fez. Como é que a escola conecta os princípios bíblicos, não é isso? Uhum. Nas Isso aulas. mesmo. Pois, é, os nossos alunos, eles entram já conscientes do que é a escola, diante, Uhum. né, da nossa proposta. Então, eles já vêm dispostos, e isso é muito legal, sabe? É muito fixe quando você percebe isso, né, no curso das aulas. Porque, de fato, há uma imersão de uma forma profunda, não por parte apenas dos professores, nós professores, mas também por parte dos alunos. E as experiências, né, as revelações que cada um vai tendo no decorrer dos encontros, vai fazendo o somatório de novas experiências, e isso a gente vai, né, tendo uma conexão muito maior. Por Uhum. quê? É, nós temos essa possibilidade de aprofundar os princípios universais de Deus, referentes à condução da vida de pessoas, e como você falou, a questão da construção, né, a própria construção de organizações, sejam elas públicas ou privadas, à maneira de Deus. Hoje nós temos um grande desafio, né, no mundo, Ana, que é desconstruir tudo aquilo que o humanismo foi construindo, né, com a Revolução Francesa, enfim, iluminismo e tudo mais, Uhum. principalmente o dualismo, que matéria é coisa do diabo, né, e as Só o questões. espiritual é que é bom. Pois Exato. é, exato. Então, desconstruir isso tudo é um grande desafio para que a gente possa reconstruir os valores do Senhor, né, os valores de Deus nas organizações. E aí, como é que a gente trabalha a metodologia nas aulas? Primeiro, não é uma aula tão somente expositiva, tá? Uhum. Por quê? Primeira parte é, os alunos eles recebem antes um material
que é no primeiro ano, que é o livro Fazendo Negócios da Maneira de Deus. É esse livro aqui, vou te mostrar, os ouvintes não vão ver, mas depois eles vão me procurar e eu vou Uhum. mostrar para eles o livro. Consegue ver? Ok, consigo ver sim. Então, Sim. do Denis, tá vendo? Denis Piacouk. Então, Uhum. e eles recebem esse livro, recebem áudios, recebem apostila com exercícios. Então, a gente sempre orienta, antes da aula, você leia o capítulo do livro, ouça o áudio e faça os exercícios. Uhum. Por quê? Na aula expositiva, nós vamos tratar os princípios e as diversas aplicações dos princípios nos ramos que nós citamos ainda há pouco. Depois disso, nós criamos um momento de debate para que nós tenhamos a segurança de que houve, de fato, um entendimento completo por parte dos alunos de tudo aquilo que foi lido, ouvido e exercitado, e também Uhum. exposto na aula. Se houver dúvidas, nós aproveitamos aquele momento para sanar as dúvidas e todos eles vão contribuindo também com as suas experiências profissionais e visão do mundo. Como eu disse, Uhum. né, vamos agregando valores para que a gente tenha, então, uma concepção, digamos, mais profunda, efetivamente, dos princípios que são estudados. Então, resumidamente, Ana, os alunos eles são estimulados, né, a buscar o entendimento, a buscar a revelação antes da aula, com a realização de exercícios praticando e também Uhum. trabalhos em grupos individuais, né, sobre os temas que são apresentados, para ir desenvolverem, portanto, esses princípios, né, nas áreas de atuação deles no dia a dia. Essa é a Uhum. nossa ideia. Muito bem. Há pouco estava-me a falar que também há agora uma necessidade de desconstrução de tudo aquilo que já, pronto, já vem da história, nomeadamente acabou por referenciar a Revolução Francesa, o Iluminismo e tudo mais. E a minha pergunta é: existem outros desafios a serem enfrentados hoje em dia para conciliar essa cosmovisão cristã com o mundo empresarial, já que é um mundo tão competitivo? Pois é. É, essa também é uma pergunta muito importante, Ana. E, Uhum. de fato, como eu havia antecipado, eu vejo que o maior desafio que a gente tem hoje, tá? Principalmente quando nós olhamos para essa questão de apresentar os princípios do reino, a cultura do reino nos negócios, é desconstruir na mentalidade, né, dos cristãos o dualismo que foi incutido na mente deles, Uhum. que a matéria é do diabo e o trabalho faz parte da maldição, né? E que o trabalho que é santo e que agrada a Deus é somente aquele que é realizado pelos padres, pelos pastores, né? Por aqueles que estão em alguma ordenança eclesiástica Uhum. e que a verdadeira santidade ela está relacionada a voto de pobreza. Então, esse dualismo é algo muito difícil de romper na mente das pessoas. Por isso que uma base, né, estruturante que nós temos na escola é a leitura de Romanos 12:2, a renovação da mente. Mente. A renovação da mente. Porque, e como é que a gente renova a mente? É através desse processo de desconstrução. Nós Uhum. precisamos desconstruir. E o que eu incito muitos alunos na sala de aula é olhar o seguinte: meus irmãos, vejam comigo. O mundo diz isso, a cultura do mundo diz isso. E olha o que diz a cultura do reino. Uhum. Vamos contrapor essas ideias. Qual é a que gera, digamos, sucesso, prosperidade? Porque quando a gente pensa, e aí, Ana, é um outro fator importante, porque no mundo as pessoas estão pensando em sucesso, sucesso no sentido de riqueza, né? Quanto mais Uhum. dinheiro você tem, né, mais bem-sucedido você é. Isso é uma construção da cultura do mundo. Quando Uhum. nós olhamos, não é que Deus não queira que nós prosperemos, não é isso. É óbvio que Exato. Ele quer, é óbvio que Ele quer, e Ele, como Ele é o dono de tudo, né, Ele nos dá essa possibilidade. Ele já nos abençoou lá na fundação do mundo, né? Uhum. Sede abençoados. Então tá lá em Gênesis.
Mas a questão é como nós fazemos isso. Se nós fazemos a maneira do mundo ou a maneira dele. O Uhum. sucesso à maneira de Deus é uma forma, e o sucesso à maneira do mundo é outra forma, e são antagônicas, são totalmente opostas. Por isso que, quando nós olhamos, é, Ana, a forma do Senhor gerir, a nossa forma de gerir tem que ser igual a dele. Por quê? Porque ele pensa de uma maneira multigeracional, através de legados. Ontem eu estava Exato. conversando isso com a minha família aqui. Nós estamos hoje construindo, nós desconstruímos tudo aquilo que o mundo trouxe para a gente, reconstruímos, né, resetamos a mente, né? Romanos 12 é isso, Exato. reseta. Dá um boot aí na sua mente. Dá um boot e começa tudo de novo. E aí nós estamos agora, eu com 45 anos, a minha esposa com 34, nós estamos começando a construir um legado pensando de uma maneira multigeracional. Estávamos explicando isso ontem para o nosso filho de 14 anos, né? E Uhum. nós temos um bebê de 7 meses. É o Miguel, de 14 anos, e o Theo, de 7 meses. Uhum. Falando para ele, filho, nós vamos deixar isso para que você possa dar sequência, os seus filhos deem sequência, os seus netos deem sequência, e os filhos do Theo e os netos do Theo. É assim que o Senhor pensa. Hoje, Ana, para ser bem preciso, muitas empresas, elas falem por quê? Eu penso, como pai, dentro da cultura do mundo, em deixar para o meu filho a gestão, mas eu não capacito meu filho para gerir aquilo. Ou se capacito, eu não capacito dentro de princípios e valores próprios Uhum. para ele pensar de maneira multigeracional. Ou seja, talvez a gestão dele seja extremamente egoísta, só no benefício dele. Então ele não vai pensar para o futuro. Percebe? Uhum. Uhum. Então, essa é uma outra situação que a gente também tem um desafio de romper, além do dualismo, de renovar a mente, né, dos cristãos, para que eles possam construir uma mentalidade de legado multigeracional, deixar, na verdade, fortunas e não riquezas. Isso é Uhum. fundamental e a gente traz essa distinção também na escola de negócios. Muito bem, e é curioso que enquanto o Fagner estava a falar, ainda que não tenha a ver com o mundo dos negócios, vem muito à minha mente a questão, por exemplo, Moisés e Josué. Moisés, ele preparou Josué. Não se sabe se foi mesmo escolhido então por Moisés para que Josué estivesse sempre ali com ele, mas em Josué nós vamos ler que ele era auxiliar de Moisés. Então, assim, talvez ele por iniciativa própria quisesse aprender e quisesse estar ali perto, mas entretanto ele cometeu um erro, ele não deixou ninguém depois. E aí foi aquela confusão que a gente viu toda em Juízes. Aí Perfeito, está o perigo de não deixar perfeito. ninguém, de não preparar ninguém. Exatamente isso, Ana. Perfeita, muito apropriado o seu exemplo. Obrigado Uhum. por isso, né? Vou acrescer, inclusive, nos meus exemplos na escola de negócios. É Muito uma bom, honra, é uma honra. muito bom. Porque não dá mesmo para desassociar, tanto que muitas das vezes quando nós vamos ler a Bíblia nós vemos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus é um Jacó. Deus de gerações e as Exato. fortunas que ele então nos deixa para nós administrarmos também precisam ser bem gerenciadas de geração em geração. E Ana, olha, isso que você Diga. falou é tão importante, né? Porque antes da gente chegar lá em Moisés, Josué e toda aquela confusão depois em Juízes, nós temos Abraão, o Senhor falando para ele: você será pai de multidões. E Exato. ele nem Isaac tinha ainda. Exatamente. Olha como o nosso Deus é um Deus que pensa de maneira multigeracional. Então, Exatamente. Abraão deixou um legado de fé, o pai da fé, né? Uhum. E olha, como isso é fundamental para a gente entender como é importante deixar um legado de forma multigeracional. Os princípios que nós estamos falando hoje na construção de um governo civil, nas instituições públicas ou privadas e família, eu tenho que deixar para os meus filhos, os meus filhos deixam para os meus netos para os meus bisnetos e assim sucessivamente. Exatamente. Exatamente. E já agora, antes de nós irmos para a última pergunta, porque vai haver um curso, que vai acontecer em Lisboa, mas antes de nós passarmos para essa pergunta, há algum testemunho de um aluno ou de um ex-aluno que fez o curso que deixou o Fagner assim, uau, isto vale a pena continuar? Pois, vamos lá. Nós temos muitos testemunhos, né, de Uhum. alunos da escola de negócios, mas muito me destacou o de um que estava com a instituição dele, né, a empresa dele,
praticamente, isso foi no ano passado, em 2023, tá? Esse Uhum. testemunho. Ele fez o primeiro ano. Que a empresa dele estava praticamente falida, Uhum. porque realmente não tinha essa visão do reino de Deus e a sua justiça na aplicação dos negócios dele. E assim, Ana, a gente não pode nem julgar, porque, e realmente nem nos cabe, não é uma questão de julgamento, porque realmente nós crescemos, às vezes, né, no seio de uma igreja, mas sem entender que o Senhor tem princípios que são aplicáveis no ramo dos negócios também, né? Exato. São inúmeras parábolas. Se nós olharmos a parábola das minas, a gente está falando de negócios, A né? dos talentos também. Dos talentos, né? Exato. Se nós olharmos quando José e Maria voltaram para procurar Jesus, quando na Páscoa ele ficou no templo, vocês não sabiam que eu deveria estar aqui cuidando das coisas do meu pai? Uhum. Então veja, mas nós somos criados, né, às vezes no seio das igrejas, sem que isso seja colocado. Olha, o Senhor também tem princípios para você reger os seus negócios, para você conduzir os seus negócios. A Bíblia é um manual de vida para todas as áreas, para a Uhum. economia, para a política, para os negócios, para a vida pessoal, para a vida familiar, para tudo. É um manual de vida, de fato, né? Uhum. Ditado pelo Criador de todas as coisas. Então nós não podemos, sabe, Ana, deixar isso de lado. Até porque, se nós assim fizermos, nós estamos roubando a glória de Deus, nós estamos querendo ser Deus. E nós não somos Deus, né? Nós Excelente somos, colocação. né? Nós estaremos ali roubando a glória de Deus. Então o Senhor diz, faça dessa maneira, eu faço de outra. Então, na verdade, eu não estou dizendo que ele cresça ou diminua. Não, eu estou crescendo para ele diminuir na minha vida. Uhum. Então, eu não tenho como desassociar, é aquela questão, superar, romper com essa dicotomia, né? O material do espiritual. Então, Uhum. nós temos que romper isso, entender. Eu preciso aplicar a palavra, os valores e os princípios de Deus nos meus negócios. É assim que eu vou deixar um legado, que eu vou prosperar de forma multigeracional, que eu vou produzir fortunas e talvez riquezas, né? E Uhum. talvez riquezas. E a gente lembra, né? Onde está o seu coração? Hã? Aí está o teu tesouro. Exatamente. Pois, exatamente. Então, assim, é fundamental isso, sabe? E isso nos agrada muito, porque nós vimos essa transformação. Ele foi começar a renovar a mente dele na escola de negócios. Espera aí, isso que eu estou aplicando aqui não faz sentido. Então, muda a forma, porque nós também trazemos o estímulo de criação de líderes, né? Um líder servo. Ou Uhum. seja, ele tem que entender que ele está ali para servir, ele está ali para capacitar pessoas. Às vezes, uma pessoa que não entende bem, né, um determinado fundamento da empresa, aí ao invés de você capacitar aquela pessoa, você o demite e tenta buscar no mundo alguém que supra aquela necessidade. Por que que você não capacita? Não coloca aquela pessoa numa formação para que ela possa se desenvolver e você vai ser surpreendido, porque é Deus que está fazendo. Então, nós vamos ser surpreendidos, como sempre somos, né? Com o agir Exato. do Senhor. Então, ele começou a aplicar esse princípio de capacitação, ao invés de ter rotatividade na empresa. Isso melhorou a produção dele. Quando você melhora a produção, você melhora resultado. Quando você melhora resultado, Exato. pronto. É Exatamente. aí. E não tem. Tá aí o fim de A, tudo. a fórmula do sucesso qual é? Deus, os padrões do Senhor nos negócios. Só isso. Simples. Só isso. É tão simples que a gente teme não executar. Pois. É porque a gente quer roubar a glória do Senhor. Não roubem a glória de Deus, É. né? Não roubem a glória de Deus. Qual é o maior mandamento, né? Adorar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e adorar em todos os segmentos. Não é só na Uhum. igreja, domingo, amém, aleluia. É em 24 horas por dia, 365 dias no ano, o tempo inteiro, nos teus negócios principalmente. Porque quando o teu negócio prospera, você consegue fazer ingestão financeira no reino de Deus, para a expansão do reino também. A obra Uhum. precisa de empresários Exato. bem-sucedidos. Então, para o Exato. empresário ser muito bem-sucedido, muito bem, ele pode ser bem-sucedido, mas muito bem-sucedido só aquele que aplica os princípios do Senhor.
Se Sem pensar como nós dúvida. estamos falando aqui, de forma multigeracional, para a criação de fortunas, né? Deixando um legado. Agora, se ele Exatamente. pensar só no momento que ele está vivendo, aí realmente não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Até porque eu acredito, eu, Ana Margarida, que nós, no grande dia, sem querer colocar medo aos nossos ouvintes, por favor, não é um dia para nós termos medo. Por favor, não é esse o objetivo. Eu acredito que nós também vamos ter que prestar contas até da forma como nós cuidamos da nossa saúde, cuidamos das riquezas e das fortunas que o Senhor nos deu para nós administrarmos. Todas essas coisas nós vamos ter que dar contas também, porque eu acredito que não há nada que nós tenhamos que não venha do Senhor. Então, Amém. acho que passa também por aí talvez é um pensamento meu enquanto eu ouço o Fagner, a ai, está difícil dizer agora, mordomia que nós devemos ter com aquilo que o Isso. Senhor nos dá, para além dela, gerar depois então fortunas, ela tem que ser lidada também, lá está, não querendo roubar a glória de Deus e tendo temor a Ele. Não medo, temor, é Temor. diferente. É diferente. Exatamente. E a palavra é clara nesse sentido que nós vamos ter que prestar contas, Uhum. né? Nós vamos ter que prestar contas do quanto o Senhor nos deu. As parábolas que nós citamos aqui falam sobre Exato, isso, exatamente, né? exatamente. Quanto o Senhor nos deu e o que que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. Nós temos que gerar fortunas para o reino. Isso. E a fortuna, as pessoas às vezes pensam só que é uma questão de dinheiro, de ter milhões de euros na conta. Não é só sobre isso. É Uhum. sobre isso também, mas não é só sobre isso. É Exato, muito mais. O reino é muito mais do que ter uma conta, né, cheia de milhões de euros. Até porque exatamente. uma das questões que a gente coloca, por exemplo, no segundo ano, Uhum. Ana, e também no primeiro, só que no segundo a gente aprofunda um pouco mais. Se você me permitir, eu até explico o que que é o primeiro ano e o Com segundo ano. certeza, com certeza. O quanto é suficiente? A gente fica perguntando isso. Na aula, quando a gente fala da beleza da justiça, Uhum. a gente pergunta o quanto é suficiente, porque essa é uma pergunta que realmente embaraça a cabeça dos cristãos. Eu tenho 1 milhão de euros na minha conta, eu preciso disso para viver? Porque as pessoas estão preocupadas com a aposentadoria, com o futuro, né? O que vai ser de mim daqui a 20 anos se eu não poupasse isso, se aquilo? Mas e ao seu redor? Como é que está o seu coração ao seu redor diante do que você vê? Cadê o seu senso e o seu sentimento de compaixão? Será que você precisa ter 1 milhão de euros na sua conta? Ou será que se você tiver 100 mil o suficiente, você pode aplicar os 900? Por Uhum. isso que Jesus falava claramente: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Uhum. Amém? Amém. Eu estou aqui impactada e, por favor, eu quero deixar já aqui este incentivo aos nossos ouvintes. Se por acaso vocês têm pequenos, médios ou grandes negócios, por favor, se estão a passar aí por uma dificuldade ou estão confusos em relação à forma como podem aplicar a cosmovisão bíblica dentro do mundo dos negócios, não percam esta oportunidade, até porque vai acontecer em Lisboa. Agora, que mais informações é que pode passar, Wagner? Pois, a primeira seria essa, realmente. Nós vamos começar uma turma agora em Lisboa, presencial, tá? Uhum. Na Marquês do Pombal. Só que quem não puder participar presencial, nós vamos fazer um modelo híbrido, porque tem também pessoas da Itália que vão participar, da Espanha que vão participar. Estou negociando também, né, com alguns irmãos da Suíça para que possam participar. E o bom do modelo híbrido, Ana, é que quem puder ir presencial, bênção. Quem não puder, bênção também, porque vão Uhum. assistir pelo Zoom, vão participar ao vivo conosco pelo Zoom, no horário local. Nós Ok. sabemos que Espanha, Itália e Suíça têm 1 hora a mais, né, do que Portugal. E o que que eu quero deixar de convite aqui? No dia 14 de outubro, então, anotem essa data. Você também está convidada, hein, Ana. Dia 14 de outubro, às 19 horas, horário de Portugal, nós vamos ter a aula inaugural. Na Hum. aula inaugural, eu vou apresentar a visão da escola de uma forma mais ampla do que nós estamos fazendo aqui. É um encontro de 1 hora e meia a 2 horas, onde eu vou detalhar tudo que nós vamos ter na escola de negócios, cada aula do primeiro ano, cada aula do segundo ano.
E isso é importante para que as pessoas possam compreender efetivamente, né, o propósito específico da escola. Porque nós temos um propósito que é capacitação, só que essa capacitação ela é dividida em 7 áreas, em 7 setores. Então imagina, né? A gente não consegue destrinchar isso tudo aqui. Por isso que a aula inaugural ela é fundamental para que os nossos Uhum. irmãos possam compreender, né, o propósito da capacitação que a escola tem. Então, 14 de outubro, às 19 horas, se alguém quiser mais informações, pode entrar em contato diretamente comigo, Ana, pelo meu Uhum. WhatsApp, tá? Eu vou responder a todos. Meu número é 914-122-413. Repetindo, 914-122-413. Vai ser uma bênção receber vocês, seja no presencial, seja no online. Sobre a escola, rapidamente, Ana, Uhum. são 2 anos. No primeiro ano, nós sempre fazemos a imersão dentro do livro que nós citamos ainda há pouco, que é Fazendo Negócio da Maneira de Deus, onde Sim. nós discutimos 12 princípios que nós denominamos como princípios magistrais, aplicáveis aí às famílias, organizações e nações, na ideia de desconstrução e reconstrução. Falamos nesse primeiro ano da diferença entre riqueza e fortuna, liderança e gestão. Será que todo líder tem que ser um gestor? Será que todo gestor tem que ser um líder? Essas funções podem se confundir em algum tempo e gerar algum tipo de prejuízo na dinâmica da empresa? Isso tudo considerando os valores do Senhor, ok? Considerando as Uhum. escrituras. Não tem nada tirado da nossa cabeça, tudo é tirado das escrituras. Uhum. Então, ou seja, é a visão de Deus sobre tudo isso, a visão de Deus sobre dinheiro, sobre propriedade privada que o comunismo quer de alguma maneira, ou melhor, de todas as maneiras atingir e desconstruir, né? Que a propriedade é algo criado por Deus, né? O que que o Senhor falou para Abraão? Saia da tua terra, E né? da tua E vá para parentela, e vai exata para a terra que eu te mostrarei. Exatamente. Eu te mostrarei a terra onde você vai, a minha propriedade onde você vai habitar. Então, esse módulo, né, esse primeiro ano, ele é fundamental para Uhum. qualquer profissional cristão que tenha, né, negócios ou que estejam aí no mercado de trabalho, porque nós vamos incentivar todos aqueles que participarem a fazer marcações, anotações, reflexões, trocar ideias, apresentar revelações, tudo aquilo que o Senhor tocar no coração ao longo do primeiro ano, para que ao final desse primeiro ano nós tenhamos aí uma formatura, a gente tem uma formatura, tá? Existe um evento de formatura do Uhum. primeiro ano, e tudo fique muito claro no decorrer das aulas e que a gente possa aplicar isso. Uhum. Tem mais ou menos uma duração de 7 meses, tá? Uhum. Dentro desses 7 meses são 2 módulos, cada módulo tem 12 aulas, então são 24 aulas no total aí desses 7 meses de duração. E aí, concluindo o primeiro ano, os alunos vão para o segundo ano. No segundo ano, a nossa base, como você acabou de falar também, é a implementação de uma cosmovisão bíblica na construção de organizações de acordo com os padrões de Deus. Uhum. E aí nós trabalhamos muitas questões práticas mesmo, sabe? O primeiro ano como se fosse um pouco mais teórico e o Uhum. segundo ano um pouco mais prático. Porque aqui, Ana, nós vamos trabalhar o chamado de cada aluno para as suas áreas de atuação, de acordo, obviamente, com o ministério de cada um, né? Uhum. E isso gera para a gente também a possibilidade de promover engajamento com exercícios, a fim de que com os exercícios eles possam ter a clareza do propósito, a fim de que eles possam efetivamente influenciar de maneira profunda em cada área e local por onde eles passarem. Os materiais de segundo ano, nós trabalhamos com apostila, com áudios, exercícios, e as aulas seguem o mesmo formato, tá? Estudo do material antes, do áudio, dos exercícios,
Na aula discutimos os princípios, fazemos debates e depois um resumo de tudo que foi tratado naquela aula. Basicamente isso. Mais detalhes na aula inaugural no dia 14 de outubro. Às 19 horas, horário de Portugal, não se esqueçam. Perfeito. Wagner, foi um prazer, foi mesmo uma grande surpresa esta entrevista. Eu gostei muito, eu tenho a certeza que os nossos ouvintes também. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, Deus abençoe vocês, a rádio, podem contar comigo e eu tenho certeza absoluta, né, que nós vamos ser muito surpreendidos ainda pelo Senhor. Obrigado, Ana, um bom dia. Um bom dia. Eu quero também agora relembrar os nossos ouvintes que podem ouvir não só o RTM Talk, mas todos os outros programas da RTM Portugal a partir da web rádio, que é rtmportugal.org, ou então através das plataformas digitais, como por exemplo o Google Podcast, Apple Podcast e o Spotify. Eu sou a Ana Margarida e assim me despeço de mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.